Daí, amigos do Espírita Pop, bem-vindos a mais um programa, hoje com um convidado super especial, Pedro Tavares, seja bem-vindo. Obrigado, Cristiano. Boa tarde a todos. Que legal, que legal. Agradeço Pedro, o convite para estar aqui hoje com vocês. que bacana, o Pedro é da Escola Jesus Cristo, campus no Rio de Janeiro, né? É neto de uma grande amiga nossa do coração, Hilda Tavares, e nós temos a alegria de estar compartilhando hoje um tema muito bacana, fruto da pesquisa do seu avô, né, Pedrinho? Falando de mediunidade dos santos. Então, Pedrinho, já vou chamar a vinheta para a gente tomar um pouquinho do teu tempo, batendo esse papo muito importante aí sobre mediunidade dos santos. Chama a vinheta, produção! Show de bola, Pedrinho. Então, passo a palavra para ti para falar um pouquinho desse assunto que foi objeto de estudo do teu avô, grande amigo de Chico Xavier, e aí fica com a palavra para falar aí, fazer a introdução do tema para a galera que está nos assistindo hoje. Obrigado, Cristiano. O meu avô, Clóvis Tavares, que foi fundador da Escola Jesus Cristo em Campos dos Goytacazes e muito estudioso da vida dos santos, ele decidiu escrever esse livro, né? E foi um livro que ele não conseguiu concluir em vida. Foi um livro que ele organizou todo o livro, ele deixou praticamente o livro inteiro pronto e alguns capítulos ficaram a serem completados, ele não conseguiu concluir esse trabalho. E o meu pai, Flávio, ele, depois de algum tempo, ele aceitou essa missão, né, que a minha avó pediu a ele para poder fazer a conclusão do livro, e ele continuou a pesquisa, o livro que está aí na mão do Cristiano. Esse livro, essa versão do livro é uma versão que foi produzida foi a última versão que foi lançada, se eu não me engano. Isso. E ele foi lançado, inclusive, em italiano depois do livro. Sim, que legal, né? Não, uma curiosidade, pessoal, do livro, tá? Quem quiser, encontra ele ele foi editado pelo ID, pela FEB em conjunto, e ele foi prefaciado por Emmanuel. Então, eu estava brincando com o Pedro aqui nos bastidores, com o Flávio, que é o nosso produtor. Gente, olha a importância da obra, né? Você escrever um livro desse e Emmanuel fazer o prefácio. Então, como diz o nosso amigo, o presidente da Casa aqui de Torres, que a gente frequenta, Laércio Meirelles, isso é um luxo, né? Pelo amor de Deus, né? É verdade. A gente imagina as ocupações e as diversas tarefas, né, que Emmanuel e Chico Xavier tinham para poder doar esse tempo, né, para prefaciar essa obra, que é realmente uma obra muito bonita, né, e a gente que tem esse interesse, né, pela mediunidade e também entende que os santos que foram canonizados, né, eles têm, todos eles, alguma forma de mediunidade. Então, essa pesquisa, ela realmente abre bastante essa comunicação entre as religiões, né? Porque exatamente, né? Porque daí, quando a gente está falando de mediunidade dos santos, a gente está emprestando a sistematização espírita em torno do fenômeno mediúnico para aquilo que muitas vezes é tratado como excepcionalidade mística dentro da Igreja Católica, né? Porque para o católico comum, aquilo é um fenômeno místico, ele não precisa daquela explicação. E eu acho muito bacana essa mística também, porque ela acalma o nosso coração quando a gente não precisa de tanta explicação e consegue sentir, por exemplo, Teresinha de Lisieux, que Santa Bernadette, ou, né, que Francisco de Assis, eles tocam o nosso coração. Essa ligação mística, ela também faz bem, mas Kardec nos trouxe a compreensão do fenômeno. Então, eu acho maravilhoso essa conexão que permite que tanto católicos quanto espíritas tenham uma ponte, né? Exatamente. E faz uma conexão exatamente, né, entre as duas religiões, mostrando que a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo, não é uma exclusividade do catolicismo, e nós sabemos que também não é uma exclusividade, né, dessas duas. Ela também se manifesta em outras inúmeras religiões, no protestantismo,
né? Enfim, em todas as denominações religiosas nós vamos encontrar alguma forma de mediunidade. E sob nomes diferentes, né, Pedrinho? Diferentes nomes, mas dom de profecia, dom carismático, e assim vai, né? Que são todas a mesma coisa. Que Exatamente. A gente, enfim, a classificação humana, né, ela não é algo unânime, né? Cada um chama de uma forma. Então a gente apenas tenta entender de alguma forma mais raciocinada o que está acontecendo. E todos os santos praticaram milagres. E todos eles, então, tinham uma mediunidade apurada. Dentro do Espiritismo, a gente chama essa capacidade de realizar essas coisas que não podem ser explicadas pela ciência, a gente chama de mediunidade. E na época de Kardec, né, os objetos que se moviam sozinhos, né, as mesas girantes, tudo de forma inteligente. Kardec percebeu a inteligência dentro desses fenômenos. E por isso ele começou a estudar com mais dedicação. E ele antes não acreditava, mas depois ele entendeu que aquilo estava querendo trazer alguma mensagem, né? E por isso ele iniciou a sua obra. E o Espiritismo ele busca, então, responder, né, essas questões que a ciência ainda não conseguiu desvendar. A gente vai falar aqui sobre alguns exemplos de santos, né? Eu trouxe 4 santas que foram canonizadas pela Igreja Católica. E por que santo? Né? O que significa esse santo? O que é alguém que atingiu a santidade? Né? Dentro das denominações católicas, né, que recebeu a canonização, foi canonizado, foi santificado por conta das realizações miraculosas que foi capaz de realizar em vida ou após a morte, tá certo? É verdade. E o que seria, então, atingir essa santidade? É atingir essa perfeição diante das possibilidades que o mundo te oferece, né? Então, Jesus ele não diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus nos deu esse mandamento. E Paulo também diz, sede santos, né? Sede santos. Né? E está escrito também no Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo. Então, o Deus pede essa santidade de nós. E nós entendemos que a perfeição, a santidade, é algo que nós não devemos entender como algo absoluto. É algo que é relativo, né? Exatamente. É algo que é relativo à nossa potencialidade. Então, dentro das condições que nós vivemos hoje... Repete isso, Pedrinho, porque isso é muito legal, para as pessoas entenderem que não é um projeto inacessível, né? Não é um projeto inacessível. Quando Jesus diz, sede perfeitos, e quando Deus diz no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo, nós devemos tomar, dentro da nossa visão reencarnacionista, que a santidade possível dentro da nossa encarnação. É como um aluno que estuda numa série, vamos dizer, no primeiro ano do ensino médio. Ele ali não vai ter os conteúdos do terceiro ano, mas ele pode fazer um primeiro ano perfeito. Ele pode ter aquele conteúdo do primeiro ano de forma a dominar todo o conteúdo e entender todo aquele conteúdo, e dentro das possibilidades dele para o primeiro ano do ensino médio, ele atingiu a perfeição relativa àquela série. Muito legal essa explicação. Quando ele chegar ao segundo ano, ele vai ter novos conteúdos para estudar. Ele não chegou na perfeição e acabou. Então, são graus de perfeição que vão sendo atingidos de acordo com as próprias possibilidades que vão sendo ofertadas, né, a cada encarnação. Muito legal, muito legal, muito legal. E quais santos que tu trouxe para nós batermos um papo aí? Já vi que eu tenho uma afinidade muito grande. Eu trouxe 4 santas, né? Eu tinha a princípio pensado em 3, mas depois pensei que tinha uma que eu não podia deixar de falar. Mas a Santa Margarida Maria Alacoque, né? Eu escolhi o nome dela porque ela
é uma santa que está muito ligada espiritualmente à Escola Jesus Cristo, que é onde nós frequentamos em Campos. Ela inspirou Nina Aroeira na fundação da Escola Jesus Cristo na cidade espiritual de Nosso Lar. E Olha Nina só, que influenciou informação bacana, hein? e Nina influenciou Clóvis Tavares na fundação da Escola Jesus Cristo em Campos dos Goytacazes, que aconteceu 10 dias depois, né? Olha que No ano fantástico, de gente. 1935, no dia 17 de outubro, Nina funda a Escola Jesus Cristo em Nosso Lar, e 10 dias depois, dia 27 de outubro, Clóvis Tavares funda a escola em Campos, com a inspiração de Nina e sob inspiração de Santa Margarida Maria Alacoque, que foi uma médium vidente. Ela vislumbrava imagens de Jesus, Maria e também de São Francisco de Sales, que era inclusive o seu anjo da guarda. Olha só. As visões de Margarida Maria Alacoque eram de forma tão frequentes que as companheiras dela, né, acreditavam que ela estava possuída por demônios. Era muito difícil, né, aquela época, você ter essa mediunidade apurada, porque as pessoas viam como se fosse algo ruim. Era difícil compreender nessa conexão direta, né? De compreender, exatamente. E certa vez ela viu o próprio coração de Jesus. Ela descreve Jesus com o coração saindo do peito com uma luz muito grande. E o Sagrado Coração de Jesus, que também é canonizado pela Igreja Católica, vem de uma das visões de Santa Margarida Maria Alacoque. Que legal uma isso. Médium vidente. E eu acho tão legal essa história do Sagrado Coração de Jesus, porque um amigo nosso aqui, o Geraldinho Lemos, ele explica que esse movimento da espiritualidade, ele tem o objetivo de espiritualizar Jesus, que estava muito icônico, né? Os ícones da igreja, de uma maneira geral, que a gente considera a arte sacra uma das bênçãos, né? Possibilidade de grandes artistas, como Michelangelo e outros tantos, que imortalizaram tantos alguns profetas, os apóstolos, mas quando você adora a imagem, você perde a essência daquilo que Emmanuel chama de cristalização da fé, né? Se você fica só preso na imagem. E o Sagrado Coração de Jesus é essa proposta de nós nos vincularmos ao amor, né? Simbolizado no coração dele, né? E Jesus, ele trazia isso, né? Ele muitas vezes, ele traz a ideia do coração como de onde saem os sentimentos, os pensamentos. Ele dizia, por que pensais mal em vossos corações? E diz depois também, do coração provém todo bom sentimento, todo bom pensamento. Jesus trouxe essa ideia do coração como centro da emoção, da espiritualidade para nós, né? Legal. Outro nome que eu lembrei foi o de Santa Teresa d'Ávila, que também era uma médium muito dela, Pedro. clarividente. Não tem como não gostar, né? Mas eu vou te dizer, eu vou fazer um parênteses aqui, como é que eu conheci ela? Foi mediunicamente. Eu deixei de ser católico com 13 anos, um pouco antes de me tornar espírita, me tornei espírita com 17. Então, para mim, eu não tive assim, essa educação em torno da vida dos santos, né? A gente acabou não estando vinculado a esse universo. E uma vez eu estava com uma dor de cabeça, aquelas enxaquecas quase impossíveis de você ficar olhando para alguma coisa, sabe? A vontade que tinha era de fechar os olhos e ficar com os olhos fechados, porque era muito latejante. Mas eu resolvi passar numa locadora, no tempo da locadora de DVDs. Acho que o Pedro é mais novo que eu, não pegou essa fase. Muita coisa. Eu sou mais novo, não. E aí eu estava na locadora, Pedrinho, e perto da Lagoa do Violão, aqui, que é uma parte da nossa cidade, e eu olhava para os lados, a minha dor latejava muito mais, eu olhava para cima, latejava muito mais. E só tinha um ponto, quando eu baixava os olhos e olhava para baixo, que ali não doía a minha cabeça, ela parava de doer na hora. E eu começava a mexer a cabeça para o lado, voltava a doer. Um pouquinho para o lado, voltava a doer. Quando eu parei, no único ponto em que não doía, estava lá o DVD, Teresa. E ali eu aluguei aquele filme e conheci Teresa d'Ávila. Depois assisti a série da TV espanhola sobre ela, uma série dos anos 70, mais ou menos. E fiquei profundamente ligado a essa mulher, que alguns dizem, vou fazer aqui um spoiler, né? Alguns dizem que é Maria Madalena, não sei se
se essa informação é verdadeira ou não. A Amália Domingos Soler sugere isso no livro Perdoa-te, né? Mas, enfim, independente, é uma das doutoras da igreja que tem essa vivência cristã de forma muito forte. Vou passar a palavra para ti, porque aí tu falou dela, mexeu comigo, assim. Mas é importante, né, ter esse tipo de história para contar, né? Que às vezes a gente tem uma distância muito grande deles, né? Na verdade, eles querem se aproximar de nós. Exato. Nós temos que buscar essa aproximação também. Mas ela era uma médium também clarividente, que conseguia ver Jesus. Ela descrevia nos seus escritos que ela conseguia ver Jesus com os olhos da alma. E nós, dentro do estudo do Espiritismo, nós entendemos que esses seriam os olhos do perispírito, né? O nosso corpo perispiritual. E ela tinha essa noção, que não era o olho físico que via Jesus, era um outro olho que ela chamou de olho da alma, os olhos da alma. Possivelmente um desdobramento, né? Exatamente. E ela também tinha visões de São Francisco de Assis, né? Que é outro santo que não temos palavras para descrever, né? De tamanha importância do que ele produziu e que se multiplica até hoje. Né? E São Pedro de Alcântara. Ela via também São Pedro de Alcântara. E é interessante o que você está contando, porque nós saímos de um estudo agora há pouco tempo, e esse estudo ele está terminando a obra Francisco de Assis, né, do João Nunes Maia, que é uma biografia de Francisco de Assis. E eu deixo o convite para quem quiser ler, porque é muito mais do que o protetor dos animais, né? Francisco de Assis, ele muda a história da humanidade, porque se não fosse ele introduzido, né, naquele movimento da época, as lembranças, essas vivências cristãs mais simples em torno da simplicidade, no sentido prático da crença, do convívio fraterno, né, de superar as hierarquias eclesiásticas em torno de um projeto de comunhão cristã. Todo esse projeto franciscano, ele mudou o cristianismo e mudou tanto que a revista Time, Pedrinho, considera Francisco de Assis o personagem do milênio. Olha, e a gente sabe, né, que os Estados Unidos é um país de maioria evangélica, né? Então, assim, é uma figura realmente que transcende a esfera dos animais. A gente sabe que a mediunidade dele era tamanha que se conectava com esses espíritos em desenvolvimento, né? Com essas... de uma maneira muito, muito importante, mas com certeza era um médium do Cristo em atuação na Terra. E aí, te devolvo a palavra. E Francisco, ele não só transcende essa ideia da convivência com os animais, como ele transcende todas as religiões, né? Eu imagino. É verdade. A admiração dele. E eu, particularmente, eu tenho uma admiração muito grande também pelo Papa franciscano que nós temos hoje na Igreja Católica. Que é um Papa sensível, né? Papa Francisco, ele é da linha franciscana e ele tem algumas atitudes, né, que lembram um pouco, inspirado, né, na vida de Francisco de Assis. Então, assim, acho que a gente aos poucos vai perdendo essa limitação da religião e transcendendo um pouco isso, né? A gente vai aproveitando tudo que é de bom em todas as denominações. Que é o que Jesus, eu imagino, que espere de nós. Com certeza, com certeza. A tolerância, enfim, o ecumenismo, né? Que é importante hoje, né? Isso é tão forte, né, Pedrinho? Uma vez a tua avó, Ilza Tavares, me disse o seguinte, que o Chico contou a ela que no futuro nós teremos uma religiosidade com a mística católica, com a assertividade dos estudos dos evangélicos e com a caridade espírita. Achei isso bárbaro. Assim. Falou isso com ela. E Jesus falou isso também, né? Que hoje há muitos rebanhos, mas que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, ele deixou isso previsto, né, no seu evangelho. E são tão interessantes esses fenômenos, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, assim, até pessoas de outras religiões, dos fenômenos espíritas. E quando eu assisti essa série de Teresa de Ávila, ela tinha momentos de êxtase, e a própria série mostra ela levitando, que é algo que a gente pode supor, isso existe, a gente sabe de um fenômeno
parecido não, né? Mas um fenômeno similar com Chico Xavier e com alguns outros médiuns, Daniel Douglas Home, enfim, nesse sentido. Então, mostrar isso mostra que cada vez mais esses fenômenos, como a gente começou falando, estão ligados a todas as religiões. Fenômenos que, num primeiro momento, a ciência tem dificuldade de explicar, mas que no futuro a gente vai compreender de maneira mais apropriada, e quando a gente tiver um conhecimento melhor sobre o magnetismo humano, né? Sobre como esses fluidos são operados, e que quem quer saber um pouquinho mais, que não é espírita, por exemplo, a gente recomenda o livro dos médiuns como um livro introdutório básico, importante, para a gente poder estar entendendo boa parte desses fenômenos. É verdade. Bom, e Santa Joana d'Arc, né, que tem uma importância histórica muito grande. Ela participou diretamente de eventos históricos importantíssimos na Europa, né? Ela estava naquele processo de libertação da França das mãos dos ingleses, né? E ela estava lá como principal influência nesse processo de libertação por conta de tudo que ela escutava, de tudo que ela ouvia mediunicamente, né? Através de Chico Xavier, nós tivemos uma revelação de que Santa Joana d'Arc teria sido o Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Está na obra de Humberto de Campos, né? Isso aí, em uma de suas encarnações seguintes, né? E ela também era uma médium clarividente, ela ajudou no processo de libertação da França, do domínio inglês, né? E desde os 13 anos de idade, ela tinha visões de São Miguel Arcanjo, também de Santa Catarina e de Santa Margarida. E assim, ela morreu na fogueira, né? Porque mesmo depois dela ter ajudado na libertação da França, quando ela foi condenada pela igreja e morta na fogueira, o Império Francês não interviu em favor dela, mesmo depois de toda a ajuda que ela havia oferecido durante a guerra. É verdade. Então, e a vida dela está retratada em filme, a gente tem como dar uma olhadinha, né? Vários filmes, né? Vários filmes, né? Então dá para conhecer um pouquinho da história. A obra Francisco de Assis de Miramês narra parte da vida dela também, e é muito bonita, assim, porque mostra que uma das detentas que estava com ela, que desencarnou antes dela, fica tão tocada com a situação de Joana d'Arc que vai se abraçar, né? Vai abraçar o coração dela e o coração não queima. E aquele coração fica inteiro após as chamas consumirem o seu corpo. E ali eles já percebiam que estavam diante de um espírito diferente, que tinha uma ligação especial com o plano espiritual superior. Tanto que o coração é guardado, enfim. Ela entra para o ideário francês, evidentemente como um símbolo de resistência nacional, mas também mostra um pouquinho na obra que os mesmos espíritos mais adiantados, como já é o caso dela na condição ali como missionária, alguns excessos ainda o espírito acaba cometendo, né? Por exemplo, quando ela vai invadir Paris, e aí os espíritos pedem para ela ter calma, né? Porque o processo era um pouquinho mais longo. E aí eu fico pensando assim, como também nós, diante das possibilidades que nós temos, desses potenciais que nós temos, a gente também tem que ter o cuidado, né, para poder fazer o bem na dose certa, né, o bem da maneira que a gente conseguir. É a mesma coisa a gente comer demais, né, a gente vai acabar passando mal. E também o bem, ele também tem essa proporção, esse senso de proporção. Talvez seja por isso que não vem espíritos resolver todos os nossos problemas, né, Pedrinho? Porque à medida que a gente vai também trabalhando, a gente vai aprendendo esse processo de escalada e de ascensão espiritual que a gente estamos todos vinculados. Então é mais ou menos assim, a gente recebe os santos, vamos dizer assim, né, os benfeitores, de acordo com a nossa possibilidade também de ouvi-los, porque em geral a gente faz isso, a gente manda para a fogueira, né, Pedrinho? Lamentavelmente, né? Os profetas eram mortos antes de Jesus, Jesus foi crucificado e daí por diante. O próprio Chico Xavier teve para ser assassinado algumas vezes, gente. E algumas vezes, tanto que ele depois teve segurança policial dentro da sua casa. Então, não é algo que deixou de acontecer. O Papa João Paulo II mesmo foi alvejado, a gente sabe
que tem que ter um cuidado todo grande com essas pessoas, porque, de alguma maneira, o bem incomoda, né? O bem tem essa vamos dizer assim, como alvo, alguns tipos de estruturas espirituais que não querem ainda se desprender dos prazeres que estão vinculados. Então, cada um desses personagens tem muito a nos ensinar, e aqui eu já deixo o convite para você assistir a entrevista que o Humberto Campos faz com Judas. Fantástica entrevista. E assim, no livro Boa Nova. E quando eu tenho algum tipo de culpa, eu oro a Judas, a Santa Joana d'Arc, que me ajude a lidar com aquela emoção, a lidar com aquele sentimento. E ele é muito, muito cirúrgico, muito preciso nas palavras dele, porque ele fala assim que ele vendeu, né, Jesus por 30 moedas, né? Ele fala que tem muita gente vendendo Jesus por muito menos. Então, também ele faz o convite para que a gente não ceda aos nossos princípios, de modo a nossos princípios essenciais cristãos, né? Que é o perdão, que é o amor, que é amar os inimigos, que é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Essas estruturas dos 10 mandamentos, né? De não trair, não roubar, porque a gente fala muita coisa, porque hoje tem a moda, Pedrinho, de gente que diz o seguinte, não tem certo e errado, não. Eu assim, como assim? Né? Pô, tem muito que é certo e que é errado, né? Se a gente não fizer um juízo ético do que é certo e que é errado, a gente deixa de ter um norte ético na nossa vida. E aí, eu considero que a vida dos santos, ela é junto com esses que nós falamos agora, eles são alguns desses nortes aplicados, ou seja, uma coisa é você ler os 10 mandamentos, você ter lá o conjunto de conhecimentos espíritas que a gente tem, do Evangelho. Agora, quando você vê alguém vivenciando, como Chico Xavier, como Teresa de Ávila, como Joana d'Arc, você vê a pessoa passando pelo que eles passaram e sendo resiliente, a gente tem uma inspiração. Acredito que o programa de hoje tem um pouco disso, né? Fornecer ao nosso coração inspirações para a gente fazer a diferença em pleno século XXI. Quando a gente se inspira naqueles que conseguiram seguir os passos de Jesus, né, isso também nos ajuda, né, nos mostra que nós também podemos, dentro das nossas possibilidades, seguir os passos de Jesus nas nossas vidas, né? É verdade. E tem mais um que eu sei que tu trouxeste aí, né? Mais um. Eu quis incluir também a Santa Marina, que nós conhecemos bastante do livro 50 anos depois, porque é a personagem central do livro, que é Célia Lúcius. Nossa, que mulher, né, Pedrinho? Exatamente. Que força, né? Nós temos um detalhe, né, que passa muitas vezes despercebido na introdução do livro 50 anos depois, que Emmanuel diz que a Célia Lúcius ela havia sido registrada dentro da Igreja Católica, que havia registros dela na Igreja Católica, mas que ainda iam ser descobertos. E uma vez, quando meu avô, no Rio de Janeiro, ele estava passando por um sebo, ele vê um livrinho pequenininho chamado Santa Marina. E ele pega esse livro e começa a folhear, e ele percebe que, na verdade, aquele livro ele estava falando sobre Célia Lúcius. Então ele faz essa conexão entre a vida de Célia e a vida de Santa Marina. É claro que a vida de Célia, dentro do romance 50 anos depois, ela tem muitos outros acontecimentos antes dela chegar ao mosteiro, mas tudo que aconteceu com Célia dentro do mosteiro, como ela estar lá como homem, né, como irmão marinho, tudo isso a Igreja Católica tem registrado. E existem livros sobre isso. E aí o meu pai escreveu o livro Célia Lúcius Santa Marina, que foi publicado há pouco tempo, colocando essa relação entre a Santa Marina e a história de Emmanuel, narrada por Chico Xavier. Que legal, que legal. Então, o teu avô encontrar essa história, fazer a conexão e permitir esse resgate histórico é mais uma ponte, né, que liga um personagem narrado, conhecido na Igreja Católica como uma santa, a uma psicografia espírita, né? Ou seja, nós estamos lidando aí com tantas pontes que eu acredito que no futuro nós vamos ter isso de uma forma tão extensa, Pedrinho, que eu duvido que os padres católicos,
que os membros da Igreja Católica não vão se banhar nessas fontes também da psicografia, né, da mediunidade, como o Espiritismo a entende. Porque imagina um padre que se sinta tocado por Santa Marina abrir mão de ler 50 anos depois. É muito, muito improvável, né? É verdade. E a mediunidade, né, de Célia, de Santa Marina, ela praticava curas, né? Além dela ter as visões espirituais, que a gente vê em todo o livro, né, ela conversava com o avô, Nestório, conversava com Ciro, e tinha essas visões, a clarividência, ela também praticava cura. Tanto é que mesmo depois dela ter sido expulsa do mosteiro, ela continuou vivendo num casebrezinho nos fundos do mosteiro, onde ela construiu um horto, e ali passou a ser um local de peregrinação. As pessoas iam até ela não só para ouvir o evangelho, como também para serem curadas, porque ela curava muita gente com a imposição das mãos. Isso também é uma forma de mediunidade. Que bacana, né? E é interessante que o Emmanuel pontua, com todo respeito a quem come carne, mas para quem não come, Emmanuel pontua que ela não matava os animais lá no horto, ela apenas tirava o leite, plantava os legumes, né? Portanto, ela era vegetariana. Emmanuel nos apresenta essa proposta aí, vinculada à vida de Célia Lúcius, muito antes das pessoas debaterem um tema como hoje, mas é evidente que é um tema que Paulo já vai abordar, mas eu gosto de registrar porque tem gente que é muito crucificado por desistir de comer carne, não é o meu caso, mas eu gosto sempre de defender essas pessoas, porque eu acho que é o futuro da humanidade, né? Porque a gente não abandonou ainda, que a gente pode falar delas, né? Eu entendo dessa forma também, Cristiano. Eu ainda como carne, mas quando no Apocalipse, e também no capítulo 65 de Isaías, diz que futuramente o leão e o cabrito irão pastar juntos. Se o próprio leão, que hoje é um dos carnívoros mais vorazes, um dia vai pastar junto com os cabritos, quem somos nós? Eu não acredito que seja algo que já seja uma imposição espiritual para hoje, mas quem já consegue abraçar essa nova postura, eu acho que já está num caminho já um pouco mais adiantado nesse sentido de futuramente a humanidade não comer mais carne de outros animais. Acho que isso aí vai ser para a civilização do mundo regenerado, que a gente está sofrendo essa transição, né? É verdade, é verdade. Estamos passando por uma transição. Que legal. Queres comentar mais alguma coisa, Pedrinho? Não, basicamente falar um pouquinho sobre esses santos, né? Eu lembrei aqui também que em Efésios, Paulo diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós precisamos não apenas admirar essas figuras santas, nós temos que também trazer para nós esse comportamento irrepreensível, né, essa disponibilidade de nos tornarmos também, né, de alguma forma, parecidos com eles, né, de seguir Jesus da forma como nos é possível hoje. E é o que está à nossa disposição, né, Cristiano? Cada um sabe o que tem, quais são as suas tarefas, quais são as suas responsabilidades. Então, eu não digo nem apenas dentro de uma igreja, digo assim, dentro da sua profissão. O que Jesus espera de você ali dentro? No trânsito, na rua, o que Jesus espera? Que atitude Jesus espera de você naquelas circunstâncias? Então, em todas as circunstâncias da vida, a gente estar disposto a agir da forma como Jesus espera de nós, né? Buscar essa santidade que não tem sempre a necessidade de ser uma forma mediúnica, né? A gente tem a forma como nos comportarmos como Jesus gostaria que nós nos comportássemos, né? Em cada uma das situações.
Isso é mágico, e eu até acredito que tem mediunidade, mas é aquela mediunidade intuitiva, de você saber lidar com o seu colega de trabalho, de você passar na rua por alguém que está com uma situação que você pode amenizar. A própria premonição, né? A inspiração. Exato. A inspiração, exatamente. São formas de mediunidade que não são tão claras, mas que são também estão disponíveis para nós. E a gente tem que estar com a sintonia ligada para conseguir captar. Né? É verdade. A sintonia tem que estar perfeita, né? Eu brinco com as pessoas assim, todos nós temos mediunidade de cura. É só a gente saber que alguém que está doente não tem condições de comprar o remédio. Se a gente for na farmácia e comprar o remédio, a gente está ajudando a curar, né? Porque a gente pensa em mediunidade muitas vezes como algo clássico, assim, clarividência, clareaudiência, psicografia, psicofonia. Mas, gente, qualquer gesto no bem que a gente consiga ter em favor de algum irmão nosso, ele é, com certeza, mediunizado pelo nosso anjo da guarda, potencializado pelos espíritos que nos amparam, que estão ali ligados ao nosso propósito encarnatório. Então, assim, todos somos médiuns. A própria água magnetizada, né? Exato, né? Fazer uma oração, botar a água na frente, que a gente permite que ela seja ali fluidificada. Então, todos nós temos uma grande capacidade de agir no bem e nós podemos ter certeza que estaremos sendo amparados por espíritos benfeitores que vão estar ali nos intuindo, né, nesse sentido de ser mais assertivo possível. Porque com a maturidade também, com o tempo, a gente começa a ser mais assertivo, porque o próprio Paulo sugere que a gente tenha conhecimento, use o conhecimento, né, para que a caridade possa se expandir. Pedrinho, estouramos o nosso tempo aqui, fizemos um programa especial. Eu agradeço a tua participação. Quem quiser conhecer o livro, vou pedir para o Flavinho botar depois ele melhor ali, Mediunidade dos Santos, livro bom para dar de presente para aqueles nossos amigos que se dizem católicos espíritas. Eu tenho muito amigo que diz, eu sou católico, mas eu vou no centro espírita. Então, um livro bacana. Espíritas e não espíritas. Né? Evidente. E até já pensei em mandar esse livro para o Papa Francisco. Acho que eu vou botar no correio uma hora e vou mandar para o Vaticano. Alguém vai receber, né? É verdade. É verdade. E assim, meus amigos, a gente agradece ao Pedrinho, um tema muito legal. Eu quero pedir para quem está nos assistindo, se quiser colocar nos comentários ali, se você tem algum santo que você admira, algum personagem da história que tenha lhe tocado o coração, que tenha sido canonizado pela igreja ou não, evidentemente, né? Eu assisti recentemente um filme chamado Padre Pio. Quem não conhece o Padre Pio, gente, ele tinha muitas mediunidades. É lindo o filme, então eu já deixo aqui minha dica de filme para vocês assistirem, além dos que a gente falou, né, da Joana d'Arc, de outros tantos que compuseram, a própria série Teresa, produzida pela TV espanhola, para quem quiser assistir, acho que no YouTube tem ela toda. Então, assim, ficam dicas para a gente poder acompanhar, já que a gente assiste tanta série meio sem sentido, né, Pedrinho? Qual o problema de nós, em volta e meia, botarmos um filme nesse hall aí? Teresa, Madre Teresa de Calcutá, filme maravilhoso, disponível no YouTube também. São tantos, e eu acredito... E esses tempos nós tivemos aqui em Torres o encontro dos amigos de Chico Xavier, e nós tivemos a participação da irmã Ila, que é uma senhora católica, né? Veio de hábito, tudo. Acho que você conhece, é amiga de vocês também. Conheço. E no final, ela usou uma expressão para se referir a Chico Xavier, e eu achei tão bonitinho, então a gente também dedica esse programa a ele, que no final ela falou assim, né? Que Jesus nos abençoe e abençoe a São Chico Xavier. Porque eu achei aquilo de uma maneira tão doce de ela atribuir o adjetivo né, dos católicos, que é o santo, a santa, a essa figura espírita. Eu acreditei aquilo que, para mim, foi um gesto de nobreza, de prestígio muito grande. Então, que o próprio Chico possa nos abençoar e nos iluminar a todos, que todos nós estamos buscando aí um pouco mais de amparo, e também todos os outros que nós mencionamos aqui, possa abençoar a casa de cada um. E a gente agradece a Comunhão Espírita de Brasília por nos ceder esse espaço para falar um pouquinho desses personagens, dessa obra que Clóvis Tavares nos legou. Eu já falei no programa passado, mas eu gosto de falar isso, gente, porque para quem é ligado em história, para quem entende, como Kardec fala, que a reencarnação ela vai mudar a nossa concepção de vida, Clóvis Tavares é um dos grandes personagens da história da humanidade. Eu já tinha mencionado aqui o faraó Kelps,
Imperador Juliano, Imperador Vespasiano, Carlos Martel, e tantos outros, né, que estiveram, o rei Clovis I, primeiro rei da França moderna, né, ou Louis I, e se o Pedrinho quiser complementar com alguns, eu acredito que isso é importante para espíritos como eu, que têm, vamos dizer assim, cresceram no racionalismo, né? Eu não cheguei no espiritismo buscando consolação para uma dor, para um ente querido que havia partido. Eu cheguei no espiritismo um adolescente com sede de conhecimento. E quando eu comecei a conhecer essa história me encantou. Então, eu peço, se quiseres complementar com algum outro nome que teu avô tenha sido em alguma de suas vidas, eu agradeço. Só me recordo que de Rúfio Propércio, que foi quem levou Elvídio, do livro 50 anos depois. Sim. Que foi quem levou Elvídio a se reencontrar com a filha, né, através da conexão que ele tinha, né, dentro das reuniões cristãs. Rúfio Propércio é o amigo de Elvídio, pai de Célia, que convida ele para uma reunião cristã, né, às escondidas, e ele vai, e lá nessa reunião ele ouve falar do irmão Marinho, então ele busca esse irmão Marinho, e aí é possível ele se reencontrar com a filha. Esse Rúfio Propércio também era Clóvis Tavares, revelação de Chico Xavier. Que bacana, que bacana. Gente, isso fica registrado, a gente fica na posteridade, né, Pedrinho? Quando o pessoal tiver daqui um tempo estudando esses personagens, eu acho importante que isso não se perca. Essas revelações de Chico nos bastidores, naqueles cafés, naqueles momentos de reunião que ele tinha com vocês e com tantos outros amigos aí. Então, a gente que é de uma geração um pouquinho mais nova acaba registrando para que no futuro se possam os historiadores ter um acesso importante. Gente, o programa de hoje explodiu o tempo, mas eu agradeço demais, Pedrinho, a tua participação aqui. Que Jesus nos abençoe, como eu ia dizendo antes. Beijo no coração de todos e te permito dar um abraço em quem tu quiseres e também se despedir do pessoal na tua participação especial aqui no Espírita Pop. Quem agradece sou eu, a oportunidade de conversar um pouco sobre um assunto tão importante, né? E um abraço para todos vocês aí de Torres, né? A amiga Yasmin também, para você, o amigo Flávio aí da Comunhão Espírita de Brasília, né? Que nos recebem aqui com muito carinho. Obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigado, Pedrinho. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Fique com Deus.